Diz assim Atos 2, 17 e 18: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? Então olha que tremendo, a promessa é o derramar do Espírito sobre toda a carne. E como consequência desse derramar do Espírito, nós vemos os dons de Deus se manifestando: profecias, sonhos e visões. Então nós vamos profetizar a palavra de Deus. Nós teremos sonhos e nós teremos visões, e é nisso que nós cremos, e por isso hoje eu quero falar sobre os dons espirituais. E Lucas capítulo 3, versículo 16, são palavras de João Batista, onde diz assim: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias ou das suas alparcas. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então nós vimos semana passada que o cumprimento dessa profecia de João Batista começou a se cumprir em Atos capítulo 2, ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E eu já citei isso na semana passada. Eu citei que antes do Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo, os discípulos achavam difícil fazer coisas fáceis. Depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, eles achavam fácil fazer coisas difíceis. Por quê? Porque eles foram imersos nesse rio de poder. E nós vimos também que antes de enviar a igreja para o mundo, Deus, Jesus, Ele enviou o seu Espírito sobre a igreja, e a mesma ordem deve ser seguida nos nossos dias. Então ser batizado com o Espírito Santo é ser imerso na presença de Deus, é ser, digamos assim, mergulhar, digamos assim, no rio do seu poder. E é importante para o cristão buscar esse batismo para quê? Para ter vitória sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. Não pense, meu irmão, não pense, minha irmã, que você vai conseguir vencer o pecado, o mundo e o diabo, que é muito mais forte do que nós, na tua própria força. Nós só vencemos o pecado, o mundo e o diabo no poder do Espírito Santo. É por isso que Zacarias 4:6 diz: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Inclusive eu, na minha vida pessoal, me lembro que a minha experiência com mergulhar nesse rio, com batismo no Espírito Santo, ocorreu quando eu tinha 18 anos de idade. Hoje estou para completar 42 anos, e quando eu tive essa experiência, vários maus hábitos, várias práticas pecaminosas que eu estava lutando para vencer, eu tive vitória imediata, sem nenhum esforço. Por quê? Porque agora eu havia mergulhado no rio de poder do Espírito Santo, e eu comecei a ser vencedor no Espírito Santo. É isso que Deus diz, isso que Deus diz através do apóstolo Paulo, né, que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Andai no Espírito, e de modo nenhum vocês vão satisfazer as cobiças da carne. Então a experiência com batismo no Espírito Santo é para todos aqueles que creem. E quando você tem essa experiência, eu repito, é como se você mergulhasse num rio de poder. Então quando você crê no Senhor como Senhor da tua vida, eu vou repetir o que eu falei semana passada, é como se você tomasse água. Agora eu tenho Jesus como Senhor, o Espírito Santo está em mim, tomei água, a água está em mim. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, é como se você mergulhasse num rio, e num rio poderoso, onde você não tem controle. Agora esse rio, ele começa a te levar. É por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de águas vivas
fluirão do seu interior. E ele estava falando exatamente a respeito do Espírito Santo. E na igreja primitiva, no livro de Atos, isso é tão poderoso, isso é tão forte, que nós vemos milagres, maravilhas, dons espirituais seguindo os discípulos da igreja primitiva. Por exemplo, a Bíblia nunca disse que a sombra de Jesus curou, mas a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. As pessoas enfermas eram levadas em macas, eram deitadas no chão, e por onde o apóstolo Pedro passava, essas pessoas eram curadas. Tamanha era a unção na vida do apóstolo Pedro. Também a Bíblia diz que os lenços, os aventais do apóstolo Paulo eram levados até os enfermos, até as pessoas que estavam possessas de espíritos imundos, e essas pessoas elas eram curadas, elas eram libertas. Tamanha a unção na vida do apóstolo Paulo. Inclusive eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que um dos livros que eu estudei nesse mês de janeiro foi um livro do Kenneth Hagin, intitulado Compreendendo a Unção. Um livro tremendo. Peguei esse livro da biblioteca do nosso saudoso pastor Roberto Pavilec, o fundador aqui da nossa igreja, a quem nós amamos, e tive o prazer de ler nessas férias. Terminei de ler, fui ver ali, estava ali a assinatura do pastor Roberto, concluído em 1991. Então ele concluiu em 1991, eu concluí em 2021 a leitura do livro. E apesar de ser um livro antigo, é um livro muito atual, onde ele traz assim uma visão muito bíblica a respeito da unção. E o Kenneth Hagin, ele diz no livro que assim como a eletricidade é conduzida pelo metal, então olha só, o metal conduz a eletricidade, ele diz que o tecido é um condutor de unção. Então quando você está na unção de Deus, essa unção ela fica impregnada na tua roupa por um tempo. E por isso que os lenços e os aventais de Paulo eram levados para os enfermos, para os endemoniados, e eles eram curados, eles eram libertos, porque a unção ela é conduzida pelo tecido. Nós vemos passagens também bíblicas da história de Jesus, que todos os que tocavam nas suas vestes eram curados. Tem um versículo que diz isso. Temos aquela experiência também clássica da mulher hemorrágica, que ao tocar nas vestes de Jesus, depois de 12 anos sofrendo de uma hemorragia, ela é instantaneamente curada. Vemos outras passagens também no Antigo Testamento, quando Elias estava ali com Eliseu, ele é tomado nos céus através de uma carruagem de fogo num redemoinho. O que cai do céu? Cai a capa de Elias, cai aquela capa que estava nele, e aquela capa estava com a sua unção. E Eliseu pega aquela capa, retorna até o rio Jordão, e ele diz assim: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E ele fere as águas com aquela capa de Elias, e as águas do rio Jordão se abrem, e ele atravessa ali o rio a seco. Então nós vemos que a roupa é um condutor de unção. Então quando você está na unção, quando você está no ambiente ungido, saiba, isso vai ficar impregnado por um tempo na tua roupa, e você vai para lugares, ou se pessoas tocarem em você, a unção, ela pode ser conduzida, e é esse tipo de experiências que nós precisamos começar a ter, porque a promessa é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Deus tem falado muito comigo, que um dos objetivos dessas ministrações, nesse começo de ano, é tirar a tua mente desse mundo, irmão. Porque a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, pensem nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Busquem as coisas que são do alto, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então nós temos que pensar nas coisas do alto, temos que buscar as coisas do alto, mas muitas vezes nós estamos pensando e buscando as coisas terrenas. Não, nós temos que tirar o nosso foco das coisas desse mundo, das coisas humanas, e nós temos que voltar o nosso foco, a nossa atenção, a nossa mente para as coisas celestiais. Então por isso que nós estamos ministrando sobre coisas celestiais, e hoje eu quero falar não só sobre o batismo com o Espírito Santo, porque sobre isso nós falamos semana passada, mas eu quero falar sobre os dons espirituais que seguem aqueles
que mergulharam nesse rio de poder. Então a nossa primeira experiência é ser batizado com o Espírito Santo. A partir daí, nós temos que fluir nos dons. E a nossa igreja tem que se abrir para os dons espirituais. E a Bíblia é muito clara, ela traz pelo menos 4 atitudes a respeito dos dons espirituais. Primeira coisa, nós não podemos ser ignorantes com relação aos dons espirituais. Isso está em 1 Coríntios 12:2. Não sejamos ignorantes. Então por isso que nós temos que falar sobre isso. Segunda coisa, nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos negligenciar os dons espirituais. Isso está em 1 Timóteo 4,14. Terceira coisa, nós devemos desejá-los. E é isso que eu quero incentivar a igreja, a desejar os dons. Isso está em 1 Coríntios 12:31. E nós precisamos reavivá-los. Cara, a nossa igreja já fluiu muito nos dons espirituais. Palavra de conhecimento, profecias, cura. E ultimamente, nós temos visto pouca manifestação dos dons espirituais no nosso meio. Então nós temos que reavivá-los. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Agora detalhe, os dons espirituais não são meros talentos humanos. Dons espirituais são manifestações diretas do Espírito Santo através do crente. E dons espirituais não é para pastor, não é para líder. Dom espiritual é para qualquer um que crê. E nós temos que mudar também essa visão na nossa igreja. E nós temos que deixar você fluir na sua unção, no seu dom, e deixar Deus usar você naquilo que Ele quer. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas mais do que isso, nós queremos mergulhar nesse rio e começar a experimentar o fluir dos dons na nossa vida. Eu gosto de comparar os dons espirituais com ferramentas, querido. Você, quando vai fazer algum trabalho, é ou não é? Se você tem a ferramenta adequada, o trabalho não fica mais fácil? O trabalho não é feito de uma maneira, digamos assim, mais excelente, com mais facilidade, quando você tem a ferramenta adequada? Qualquer área. Se você tem uma ferramenta adequada, as coisas vão fluir, né? Então, por exemplo, você que é músico, você sabe, se você tem um instrumento muito ruim, tá, beleza, você vai fazer música ali porque você é bom. Mas, se você tem um instrumento top, o negócio vai ser muito mais bem feito. É um exemplo, né? Por exemplo, o meu filho ganhou, nesses dias da avó dele, de 15 anos, né? Ele convenceu uma das suas avós a comprar 2 rampas de skate para ele, né? E eu falei, tá bom, tudo bem, quer te dar, que te dê. Pensei que era algo pequeno que ele ia comprar. Ele comprou um quarter e o outro lá, não lembro o nome da outra rampa. E chegou lá, né, a encomenda pela internet. Quando eu olhei aquilo lá para montar, um negócio enorme, cara, pesado, sem manual, né? Aí tive que entrar na internet, entrar em contato com o fabricante para ver como é que montava. Só que eu estava sem parafusadeira, né? Peguei a chavinha Phillips lá, peguei, não, com essa Phillips não vai dar, é muita coisa. Peguei a minha furadeira, né? Encaixei ali uma broquinha daquelas para chave Phillips, né, que não é uma broca, na verdade, é para parafusar, mas comecei com a minha furadeira, né? Não era a ferramenta ideal. Sofremos pra caramba para montar a primeira pista, nos estressamos o dia inteiro, né? Primeira rampa. Na segunda rampa, além de saber já como é que era, a gente pegou uma parafusadeira, né? Fui lá no meu pai, peguei a parafusadeira e com a ferramenta adequada fizemos o serviço em bem menos tempo, com muito mais qualidade. A montagem ficou bem melhor. Por quê? Porque nós estávamos com a ferramenta adequada. Então o dom espiritual é como uma ferramenta. Então digamos que você vai fazer o jardim da sua casa e você só tem uma enxada. Você pode fazer o jardim? Vai ser bem difícil, você pode até conseguir, vai ficar muito ruim, você vai demorar muito, vai ser muito difícil. Mas digamos que você tenha todas as ferramentas adequadas, uma roçadeira boa, você tem ali uma podadeira elétrica, você tem um soprador de folhas e de grama, você vai fazer o serviço bem mais rápido, se desgastando menos e com muito mais qualidade. Então isso é o dom espiritual. O dom espiritual faz com que aquelas coisas que parecem, difícil de serem realizadas,
Em 2 toques você realiza, você faz, as coisas acontecem, por quê? Porque você flui debaixo da unção do Espírito Santo. Não é você, é o Espírito Santo usando você e realizando a obra na sua vida. Amém? Então vamos ler o texto que fala a respeito dos dons espirituais, que é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 10. Olha só que interessante. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 a 10. Aqui fala sobre os dons espirituais. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, versículo 11, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém, queridos? Então aqui nós vemos os dons espirituais, e nós vemos aqui 9 dons espirituais. E esses 9 dons espirituais, eles podem ser divididos em 3 categorias: os dons de revelação, os dons de expressão e os dons de poder. Então os dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, que são dons que trazem a revelação. Então o que é palavra de sabedoria, meu querido? Quero começar com esse dom. Palavra de sabedoria não é uma sabedoria natural que você tem, não é inteligência. Uma pessoa, ela pode ser extremamente inteligente e não ser sábia, é ou não é? Tem pessoas que são crânios em alguma área do conhecimento, mas não são nada sábias. E tem pessoas que não têm estudo e são extremamente sábias, né? Então a palavra de sabedoria é um dom espiritual no qual nós podemos fluir, né? Por exemplo, o livro de Provérbios na Bíblia é um livro de sabedoria prática, onde nós vemos a sabedoria de Deus se manifestando. Então a palavra de sabedoria é quando Deus te dá uma palavra de sabedoria específica para resolver um problema, ou quando Deus te dá uma direção para resolver um problema, e aquele problema é resolvido rapidamente. Então é uma habilidade sobrenatural de Deus para resolver algum problema ou alguma situação. Eu particularmente me sinto fluindo muito nesse dom de palavra de sabedoria. Se você perguntar, Peter, qual é o dom que Deus te deu? Eu diria a palavra de sabedoria, porque eu pego algo complexo e eu tenho o talento de simplificar. Fala, não, vamos simplificar isso aqui. Isso que parece um gigante é simples. Vamos fazer assim, ó, é assim que se faz. Resolvido. E a gente resolve. E vou dar um testemunho aqui de uma maneira muito prática, de uma sabedoria que Deus me deu até para a minha vida pessoal. Isso não é só para a igreja. Deus pode te dar sabedoria para resolver problemas na sua vida pessoal, seja financeiro ou qualquer outro problema. Agora vamos ver algumas manifestações da palavra de sabedoria na Bíblia. Por exemplo, certa vez os fariseus tentaram pegar Jesus numa pegadinha, numa charada. Eles chegaram para Jesus, começaram a encher a bola de Jesus, dizendo, Senhor, nós sabemos que Deus é contigo, Deus faz coisas extraordinárias através de você. Começaram a encher a bola de Jesus, e aí perguntaram assim, é lícito pagar imposto para César ou não? Foi essa a pergunta que os fariseus fizeram para Jesus. Era uma pegadinha. Por quê? Porque se Jesus respondesse algo, que eles pudessem jogar algo contra Jesus, eles fariam. Então Jesus estava ali diante de uma encruzilhada, e Jesus então responde com uma palavra de sabedoria. Ele olha para os fariseus e diz assim, hipócritas, por que vocês querem me experimentar? Me tragam aqui uma moeda, um denário. Trouxeram um denário para Jesus. Ele pegou o denário e falou assim, de quem que é essa esfinge, esse desenho aqui nesse denário? Ah, é de César. Então Jesus disse assim, dai a César o que é de César, e dai a Deus
o que é de Deus. Naquele momento os fariseus se calaram e a partir daquele momento, se não me engano, eles deixaram de insistir com Jesus nessas pegadinhas. Então nós vemos uma palavra de sabedoria nesse momento. Uma outra palavra de sabedoria em que Jesus fluiu foi naquele caso da mulher adúltera. Trouxeram uma mulher adúltera para Jesus, apanhada em flagrante adultério, e disseram: Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério, diz a lei de Moisés que ela tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz? Cara, que pegadinha, né? Eu me coloco no lugar de Jesus, o que eu faria? A lei diz que tinha que apedrejar a mulher. Caraca! Se ele dissesse para apedrejar, iam dizer: ai, mas você não prega o amor, enfim. Se ele dissesse: não apedreja, mas a lei de Moisés diz, você está indo contra a lei de Moisés. Jesus então não se precipitou, ele se abaixa e começa a escrever com o dedo na terra. E eles insistem na pergunta. Então Jesus levanta e traz uma palavra de sabedoria. Ele diz assim: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E nesse momento eles se constrangeram, começam a sair primeiro os mais velhos, depois os mais novos, até que fica somente ele e a mulher. E aí ele olha para a mulher e diz: mulher, ninguém te condenou? E ela disse: não. Então nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então nós vemos aqui o fluir desse dom da palavra de sabedoria. Nós vemos isso também em Salomão. Apesar de ser Antigo Testamento, nós sabemos que Salomão foi um dos homens mais sábios da história, né? Quando ele estava começando o reinado dele, Deus aparece para ele num sonho e diz assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão, ele pediu: olha, eu quero sabedoria para governar esse tão grande povo. E Deus disse assim: ó, porque você me pediu sabedoria e não me pediu a morte dos teus inimigos, riqueza, nada disso, eu vou te dar sabedoria como nenhum outro homem teve sobre a face da terra. E essa é a minha oração. Eu acredito que Deus me dá sabedoria porque eu oro quase que diariamente por sabedoria. Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então veja como nós precisamos da palavra de sabedoria. E Salomão, então, esse homem sábio, certa vez também teve uma experiência difícil. Duas prostitutas moravam numa mesma casa, as duas tiveram bebês na mesma época, e numa noite, uma delas, dormindo com seu bebê, rolou em cima do bebê e acabou matando o bebê, sufocou o bebê. E ela foi, de mansinho, pôs o bebê morto com a companheira e pegou o bebê da companheira vivo e trouxe para junto dela. Quando as duas acordaram, a outra olhou e falou: pô, o bebê está morto, mas esse bebê não é meu. E começou aquela briga: não, o bebê meu é o vivo, não, o bebê meu é o vivo. E, enfim, levaram essa disputa para o rei Salomão. Quando elas contaram a situação para Salomão, ele falou: traz o bebê vivo aqui. Chamou um servo e falou: corta o bebê vivo no meio e dá metade, uma metade para essa mãe e outra para essa mãe. Nesse momento, uma das mulheres falou: é isso mesmo. E a outra disse: não, eu prefiro a criança viva, então dê a criança para outra mulher. E aí nesse momento ele falou: essa é a mãe verdadeira, essa é a mãe verdadeira, dá o bebê para ela. Então nós vemos uma atitude extremamente sábia para resolver uma questão que humanamente talvez nunca tivesse fim. Então nós vemos Deus dando sabedoria para algumas pessoas. Quando o profeta Natan foi repreender Davi pelo crime dele de adultério e de homicídio, eu não vou contar aqui a história, mas se você quiser ler, isso está em 2 Samuel 12, de 1 a 14, você vê a sabedoria de Natan para conduzir o rei Davi ao arrependimento. Então, queridos, primeiro dom, palavra de sabedoria. Eu me lembro que numa situação bem específica, eu acabei fluindo nesse dom, e foi para resolver algo que não envolvia a igreja, foi para resolver algo da minha vida pessoal. Há vários anos atrás, mais de uma década atrás, se não me engano, eu fui presenteado com uma cama box, Então, eu ganhei esse presente, e a pessoa que me deu foi com a minha esposa comprar na loja. E no dia da entrega, nós não poderíamos estar em casa. A minha sogra ficou na minha casa para receber a encomenda. E quando a loja ali trouxe a cama, beleza, deixaram lá. Quando eu cheguei em casa, eu vi dois detalhes. Primeiro deles, a cama estava com rasgo. Então, provavelmente no transporte, enroscou em algum lugar, fez um pequeno rasgo. Ninguém quer comprar uma coisa rasgada, Aquilo já me incomodou. Falei: não, tem que trocar isso aqui. Veio rasgado, não comprei, a gente não ganhou o negócio de rasgado. Segunda coisa, quando a pessoa que me deu, que era minha mãe, chegou em casa,
né, com a minha esposa e olhou e falou, não foi essa cama box que a gente comprou, eles trouxeram uma inferior. Então, duas coisas, a cama era errada, o box era errado e também estava rasgado. Aí começou aquela sessão de ligar para a loja para resolver o problema, e a mulher que atendia parecia muito solícita ali no telefone, mas nunca resolvia. E foram se passando os dias, nunca resolvia. Aquilo foi me incomodando, comecei a orar, o que eu faço? Enfim, Deus me deu a direção. O que eu fiz? Eu não havia ido comprar, então os vendedores, o pessoal da loja não me conhecia. Peguei o carro, fui com a minha esposa até a loja, parei o carro no estacionamento, falei, qual que é a cama que vocês compraram? Aí a minha esposa falou, é aquela ali. Beleza, eu estava com a nota da cama na mão, comecei a conversar com o vendedor, né, como se eu fosse um cliente interessado em comprar, enfim e tal. Até que eu fui até a cama que nós havíamos comprado, perguntei quanto era. E eu falei, então você pode mandar entregar essa cama na minha casa, porque eu estou aqui com a nota, foi essa cama que eu comprei, e entregaram a cama errada e a fulana de tal não resolve o nosso problema. Ele olhou para mim e falou, fulana de tal, ela nem está aqui mais na loja. Bom, mas era ela que estava resolvendo o nosso problema, então quero que entregue essa cama na minha casa. Resumindo, eu nem lembro de muitos detalhes, queridos, né? Mas em 5 minutos a situação foi resolvida. No mesmo dia, a cama foi substituída ali na nossa casa. Por quê? Porque eu segui todas as direções que o Espírito Santo me deu. Eu não estou aqui falando de uma maneira detalhada, porque eu não me lembro, faz muito tempo. Né? Se fosse mais próximo da experiência, eu contaria os detalhes aí das direções que Deus me deu, e eu realmente sou uma pessoa que acabo não guardando, depois de um tempo, muitos detalhes, mas foi uma sabedoria para resolver um problema que com certeza não seria resolvido facilmente. Então, palavra de sabedoria. Você precisa de sabedoria em alguma situação para resolver pepinos na tua vida, para resolver circunstância? Bem, o dom de Deus, a palavra de sabedoria, ela pode estar à sua disposição. Segunda coisa, segundo dom de revelação, é a palavra de conhecimento. Essa aqui é muito poderosa, que é quando você recebe o conhecimento de Deus, de uma informação que seria impossível você receber. Então é algo que você recebe de Deus mesmo, diretamente na sua mente, e isso geralmente traz cura, traz libertação, também traz solução de algum problema para as pessoas. Então, por exemplo, digamos que você está aí no seu lugar e você faz uma oração mentalmente. Vou dar um exemplo simples de palavra de conhecimento. Você faz uma oração assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, então que alguém venha aqui e fale isso para mim. Aí, de repente, uma pessoa levanta e vai até você e diz assim, Deus acabou de me dizer que você fez essa oração mentalmente, falando isso, em detalhes. Então isso é uma palavra de conhecimento. Você vai pegar e, meu Deus, ninguém sabia, como é que esse irmão ficou sabendo? Porque esse irmão recebeu diretamente do Senhor. Então a palavra de conhecimento, às vezes as pessoas confundem ela com a profecia, porque pode ser uma sensação que você tem, uma impressão, pode ser uma visão que você tem, pode ser algo que você ouve Deus falando com você, e é algo humanamente impossível de se saber. Por exemplo, nós já tivemos aqui na nossa igreja, numa certa altura, uma equipe de Toronto, no Canadá, do Ministério Randy Clark, e eu me lembro que eles fluíam muito nesses dons de palavra de conhecimento. Mas era interessante a maneira que eles fluíam através de sensações. Então às vezes a pessoa estava no culto e daqui a pouco ela começava a sentir uma dor, e era uma dor que ela não tinha antes de entrar na igreja, e ela vinha aqui na frente e falava, alguém tem algum problema aqui nessa tal região, estou sentindo uma dor aqui. A pessoa levantava, eu tenho, vem cá, vamos orar por você. A pessoa era curada. Olha, eu senti um choque no meu olho, senti um choque no olho, digamos assim. Alguém aí tem algum problema no olho direito aqui, eu senti um choque e tal, alguém levantava a mão, vamos orar por você, pessoa curada. Então às vezes eram algumas sensações, às vezes eram algumas palavras, enfim, e isso para a edificação do corpo, para que houvesse cura. Por exemplo, na Bíblia, nós vemos que certa vez Jesus estava conversando com uma mulher samaritana em João 4, ali a partir do versículo 17, e ele está conversando com aquela mulher, e a certa altura ele diz assim, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher responde assim, eu não tenho marido. E aí sabe o que Jesus diz? Ele diz assim, isso você disse com verdade, porque você já teve 5 maridos, e o homem que você mora junto agora, que está com você, ele não é o teu marido. Nesse momento a mulher para, e olha assim para Jesus, e diz assim, vejo que você é profeta, porque Jesus revelou algo da vida da mulher,
que humanamente era impossível de se saber. Jesus não conhecia a mulher, falou algo sobre a vida dela sem conhecer essa mulher. Então isso é o dom de palavra de conhecimento. Então, irmão, se você estiver aí me ouvindo falar e você pensar assim, cara, eu tive isso, estou tendo essa impressão aqui, ó. Eu entrei na igreja, está vindo uma palavra na minha mente. Venha falar aqui comigo no final do culto. Ou eu estou aqui na igreja, eu tive uma sensação que eu não estava tendo antes de entrar. Algo aconteceu, eu tive uma visão. Pode ser uma palavra de conhecimento para que você abençoe alguém aqui da igreja, para que alguém seja curado, restaurado. Eu lembro que eu li num livro chamado Multiplicadores de Talentos, uma experiência interessante com a palavra de conhecimento, né? Alguns já me ouviram contar isso. Diz que o cara estava na igreja e de repente ele ouviu uma voz assim, clara na mente dele, dizendo assim, vá até o corredor central da igreja e faça 10 flexões de braço. Ele parou e falou, não acredito. Ele sabia que era Deus. E ele teimou um pouquinho, daqui a pouco a voz de novo, vá até o corredor central e faça 10 flexões de braço. E ele falou, tá bom, Deus. Levantou, foi até o corredor central da igreja, fez 10 flexões de braço. Ninguém entendia o que estava acontecendo, muito menos o pastor que estava pregando. Voltou, sentou no banco dele, a esposa desesperada, ele fez sinal, calma, depois eu te explico. Resumindo a história, no final do culto, uma pessoa chega chorando para ele e diz assim, olha, eu estava aqui no culto, questionando se realmente Deus existia, se isso que o pastor estava falando era verdade, e eu fiz uma oração. Eu disse assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, se isso que eu estou ouvindo aqui é verdade, que alguém se levante, vá até o corredor central e faça 10 flexões de braço. O cara orou pensando, na hora você levantou, foi até o corredor central e fez isso. Então uma palavra de conhecimento, que fez com que alguém tivesse uma experiência tremenda com o Senhor. Eu não vou contar aqui porque eu não quero me alongar, tá, no culto de hoje, mas existe uma experiência clássica, né, do pastor Luciano Subirá, depois pesquise na internet, enfim, a história da pamonha dele, para quem não ouviu. É uma história muito interessante, uma experiência que ele teve com a palavra de conhecimento. Acredito que deve ter alguma gravação, alguma mensagem, né, dele falando sobre isso na internet. Amém, queridos? Então isso é palavra de conhecimento. Nós temos que começar a fluir nesse dom sem dúvida nenhuma. Terceiro dom de revelação e discernimento de espíritos, que é a habilidade de reconhecer um espírito que está por trás de uma manifestação, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas às vezes algumas pessoas aparentam estar fluindo no Espírito de Deus, e às vezes elas estão fluindo no espírito maligno, né? Com isso, nós não precisamos ter medo de buscar o Espírito de Deus, tá? Algumas pessoas pensam assim, ai meu Deus, então eu não vou buscar experiências com o Espírito Santo, porque senão um demônio pode vir no lugar do Espírito Santo e eu confundir. Não, Jesus disse assim, que pai que vai dar pedra para um filho que pede pão, né? Vai dar serpente para um filho que pede peixe, né? Então se você está buscando uma experiência com o Espírito Santo, você não precisa ter medo de receber um espírito maligno. Mas tem pessoas que são malignas, e às vezes elas estão dentro da igreja, e às vezes aparentemente elas estão trazendo algo de Deus e não estão. Então ali nós precisamos do discernimento de espírito, assim como Jesus em certo momento discerniu as declarações de Pedro, né, que pareciam super espirituais, dizendo, não Senhor, tenha piedade de ti, não permita que isso aconteça, que você vá para a cruz. Jesus olhou para ele e disse, arreda-te de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus e somente a dos homens. Então nós vemos que Jesus discerniu que naquele momento não era Pedro, era Satanás, né? Nós vemos também que certa vez Paulo, ele estava sendo seguido por uma pessoa que dizia assim, olha, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo, estavam falando a verdade, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo, enfim, e ele discerniu no momento que aquilo era um demônio, olhou para trás, repreendeu o demônio, e o demônio saiu da pessoa, e aquela pessoa parou de incomodar Paulo e os discípulos. Então isso é discernimento de espírito. Qual é o espírito por trás dessa manifestação? Então esses são os 3 dons de revelação que nós precisamos começar a fluir neles. Aí existem os 3 dons de expressão.
Expressão por quê? Porque é através da nossa linguagem. O primeiro deles é a variedade de línguas. E aqui nós precisamos ter um entendimento que existem dois tipos de línguas espirituais. Uma delas é aquela linguagem para edificação pessoal, que você ora, você é edificado e ninguém entende o que você está falando. Tá? Isso daí é um dom que você recebe quando você é batizado com o Espírito Santo, para você edificar a sua própria vida. Não é esse tipo de língua que eu estou falando. Estou falando da língua que é uma mensagem direta. Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas e as pessoas entendiam na linguagem delas. Então é mais ou menos assim, a gente começa a falar em línguas aqui, daqui a pouco eu começo a fluir, ou você começa a falar um alemão fluentemente. Você nem sabe o que você está falando, você está ali orando em alemão, sem saber. E tem uma pessoa que está ali que fala alemão, e ela recebe aquela mensagem diretamente, porque foi uma mensagem direta para ela. Então isso é variedade de línguas. Várias pessoas já testemunharam, né, ter esse tipo de experiência, onde estavam orando, começaram a falar um japonês fluente, por exemplo, sem saber. E tinha uma pessoa ali no culto que falava o japonês, se converteu, se arrependeu, porque foi uma mensagem direta para essa pessoa. Então isso é variedade de línguas. Aí vem a interpretação de línguas, que é quando você fala em línguas e interpreta, ou alguém fala e você interpreta essa mensagem de Deus. E finalmente o dom de profecia, que é também um dom de expressão. E eu queria falar um pouquinho a respeito da profecia, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo todos os dons, mas especialmente o dom da profecia. Por quê? Porque a profecia, ela edifica, ela exorta e ela consola a igreja. E eu estou finalizando agora um livro do Rick Joyner sobre o ministério profético, e é muito interessante. Ele vai dizer que o ministério profético é como se fosse os olhos da igreja, né? Então imagine uma pessoa sem visão. Assim é a igreja que não tem o ministério profético. É como uma pessoa sem visão. Aí eu digo para você, você já conviveu com um cego? Uma pessoa cega, ela acaba desenvolvendo os outros, digamos assim, sentidos, é ou não é? Uma pessoa cega, como ela não tem visão, ela desenvolve muito a audição, ela desenvolve muito tato, né? Esse sistema sensitivo ela desenvolve demais, e ela consegue viver bem. Ela vive bem, ela trabalha, ela se locomove. Mas se você perguntar para uma pessoa cega se ela queria ter visão, você acha que ela não gostaria de ter visão? Claro que ela gostaria. Então assim é a igreja que não flui no ministério profético. É uma igreja sem visão. É como um cego. Aí nós vamos desenvolver os outros sentidos. Mas não é muito melhor ter visão? Não é muito melhor ver, olhar para frente, entender o que Deus quer fazer e fluir nesse ministério profético? Então a profecia é essa habilidade, esse dom que muitas vezes nós recebemos de olhar para o futuro, de exortar a igreja, de trazer direção. E eu sei, queridos, que existem pessoas no nosso meio com ministério profético. Só que, claro, o que acontece? Quando nós estamos fluindo nos dons, nós erramos muito, né? É por isso que a Bíblia diz que nós temos que julgar a profecia. Eu me lembro de uma experiência que foi contada para mim quando eu ainda estava no Instituto Bíblico, isso há vários anos atrás. Quem contou, se não me engano, foi o pastor Tomás ali da CCC, ou o falecido pastor Miguel, não me lembro. Eu sei que eles estavam no mover profético, e de repente o irmão se levantou e ele profetizou assim na igreja: a partir de hoje nenhuma mulher mais vai ter filho aqui na igreja, uma coisa assim, né? Aí eles pegaram, parou, peraí, vamos para a Bíblia lá. Na Bíblia diz que até os últimos dias, né, as mulheres gerariam filhos. Como assim, né? E aí foram investigar a vida do irmão. O irmão, ele era um irmão muito simples, não conhecia métodos anticoncepcionais, e ele já tinha um monte de filho, né? E ele queria que a esposa dele parasse de engravidar. Então foi mais um desabafo profético do que uma profecia. Então nós temos que aprender a julgar não o profeta, mas a julgar a profecia, porque o profeta às vezes ele vai errar. Quando você está treinando no ministério profético, você erra, porque às vezes você não sabe discernir se isso é Deus falando, isso sou eu falando. Então por isso que nós precisamos sempre julgar as profecias, né? E eu, por exemplo, não sou profeta, né? O meu ministério é mestre e governos. São essas duas unções que eu tenho sobre a minha vida. Mas no ano passado,
no evento sobrenatural que eu estava ali o pastor falecido, também faleceu de Covid, o pastor lá, o Deni Bonilha, né? Ele trouxe uma palavra para mim, além de confirmar o meu ministério de ensino, ele falou: você vai ter experiência, você vai profetizar, né? Então Deus tem me dado já algumas palavras aí proféticas, apesar de eu não ser profeta, porque a Bíblia diz que todos podem profetizar. E a profecia também pode vir através de uma palavra, através de uma visão, através de um sonho. Foi o que nós lemos. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, e os vossos jovens sonharão sonhos. Então nós precisamos começar a ter isso. Então você que tem esse ministério profético, Peter, eu tive aqui um sonho com a igreja, traz para nós. Vamos ver a necessidade, a gente tem que revelar isso para a igreja. Nós vamos ter eventos nesse ano onde nós vamos deixar o fluir de Deus, o rio de Deus fluir mesmo, onde você vai ter liberdade de fluir nessa questão profética para que nós possamos ter visão. Então o último dom aqui de expressão é o dom de profecia, e nós temos que começar a profetizar. E hoje, quando eu estava até orando sobre isso e buscando em Deus, eu me aquietei por um tempo, né, porque para ouvir Deus nós temos que nos aquietar, né? Às vezes a gente fala demais com Deus, mas a gente não nos aquieta para ouvir Deus falar conosco. E eu senti que existem pessoas, aqui é uma impressão que eu tive, questionando algumas questões. Eu não sei exatamente o que é, mas questionando talvez a existência ou não de Deus, questionando o poder ou não de Deus, questionando sobre questões ligadas talvez à sexualidade. Será que eu devo dar vazão à vontade que eu estou tendo da minha carne, ou eu devo escolher viver os princípios da palavra de Deus? Questionando, né, entre princípios do mundo e princípios do reino de Deus. Então sempre opte pelo princípio do reino de Deus, porque Deus vai ser contigo, meu querido. Até eu sentir algo de Deus, isso para a minha vida pessoal, tá? Não é uma palavra para a igreja, mas nessa questão de pandemia, eu particularmente estou bem tranquilo com relação a isso. Quando veio as pragas sobre o povo de Israel ali no Egito, nós vemos que as primeiras pragas atingiram o Egito e Israel, mas depois, se não me engano, da terceira praga, elas só atingiram o povo egípcio. Deus me tranquilizou, disse assim, no começo dessa praga, dessa pandemia, muitas pessoas na igreja foram atingidas, pastores morreram, irmãos morreram, mas é um teste, né? Agora, aquele que crê, que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhuma praga chegará à sua tenda. Então quero tranquilizar você, irmão. Não estou dizendo para você não se cuidar, tá? Meter o louco por aí. Continue usando a tua máscara, mantendo o teu distanciamento, cumprindo aí com os protocolos, mas tranquiliza o teu coração, irmão. Estou com o coração extremamente tranquilo, foi uma palavra para mim, tá? Agora, se você quer receber, então, até certo ponto a igreja foi atingida, foi, digamos assim, uma peneira na igreja, né? Esse tipo de coisa. Mas a partir de hoje, creia que nenhuma praga chegará na tua tenda. E finalizando, então, os 3 dons de poder: fé, cura e milagres. Fé aqui não é a fé pessoal. Todos nós temos uma porção de fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então todos nós temos uma porção de fé. Alguns têm mais, alguns têm menos. Mas o dom da fé é quando você recebe uma fé sobrenatural para realizar algum milagre. Então geralmente o dom da fé é seguido de milagres, de cura e de maravilha. Porque olha só, você precisa de uma porção de fé para orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada de uma dor de cabeça, é ou não é? Você nem precisa de muita fé, um pouquinho só já é o suficiente. Mas para você ressuscitar um morto, querido, é algo antinatural, entendeu? Né? É algo assim, caraca, muito sobrenatural. Então aí você precisa do dom da fé. Eu oraria por um morto para ele ressuscitar, com certeza, se na hora eu sentisse o dom de fé vindo, eu ter convicção. Porque senão, eu confesso,
A fé do Péter, apesar de eu achar que eu tenho uma boa fé, eu não tenho fé em mim para ressuscitar o morto, mas Deus tem. Então é uma manifestação direta. Eu tive uma experiência com dom de fé quando eu era novo convertido e jogava ainda nas categorias de base do Curitiba. Eu tive o dom de fé para buscar ali, sair do Curitiba naquela época e jogar em outro clube, porque eu estava tentando sair do Curitiba na época e eu não conseguia, os caras não queriam me liberar, era algo impossível praticamente. E um dia orando Deus falou, amanhã você vai conseguir o teu passe, vá lá. E aquilo me encheu de uma fé tão grande, e me encheu de autoridade. Eu não vou entrar em detalhes, que quando eu fui conversar com o diretor naquele dia, eu tive tanta autoridade que ele me deu a minha liberação naquele dia. Aquele dia eu senti algo que eu achava impossível, né, de acontecer, aconteceu naquele dia, mas ainda assim foi uma coisa simples. Então esse é o dom da fé, né, esse dom que faz com que milagres extraordinários fluam na tua vida. Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias sepultado, não era só um cara morto, era um cara morto em estado de decomposição já. Então aí você precisa do dom da fé. Como Jesus tinha todos os dons fluindo na vida dele, ele fluiu nesse dom. Aí vem a cura, né? Cura não precisa falar, é quando um enfermo é curado. E nós vemos vários exemplos de enfermidades sendo curadas na Bíblia. E eu quero dizer que semana que vem vai ser então a noite da cura. Então eu terminei de ler um livro do Randy Clark, As Bases Bíblicas para a Cura. Semana que vem a gente vai falar só sobre cura. E aí eu quero que você venha para ser curado. Hoje já você enfermo, vamos orar para você ser curado, tá, queridos? Mas semana que vem é o dia da cura. Estou enfermo, conheço alguém enfermo, o pastor falou que vai orar por cura lá. Vamos orar como igreja, né? Não eu, por cura. E aí nós vamos ministrar a respeito de cura, que é um dos dons espirituais, e nós precisamos ver isso acontecer na nossa vida. Eu já vi perna crescer aqui na igreja, é ou não é? Já viu isso ou não? Geralmente a pessoa que tem um problema nas costas, às vezes é porque ela tem um problema no quadril, uma perna é mais longa do que a outra, e isso traz problemas para ela. E eu já vi, né, essa perna crescer através de oração aqui na igreja, e pessoas sendo restauradas através desse dom de cura e milagres, né? Então a fé vai ser seguida de cura e milagres, só que aqui o milagre é quando envolve uma manifestação assim que envolva a natureza. Por exemplo, quando o mar vermelho se abriu, quando Jesus transformou a água em vinho, quando ele multiplicou os pães e os peixes. Então nós vemos algo acontecendo na natureza, né? Então digamos que estivesse aí um tempo de estiagem, nós orássemos, vai chover hoje, entendeu? Pai, daqui a pouco cai um toró. Então é uma manifestação de um milagre de Deus através da natureza. E hoje eu quero desafiar então a igreja a estarmos orando por isso, estarmos fluindo nesses dons espirituais.